As montanhas russas são legais, diziam por aí. Nada de terrível aconteceria. Seria divertido. Sim, até que toda a alegria se transforma em um pesadelo. Então você vai a um parque temático com o estômago vazio, entra em uma montanha-russa, põe o cinto e espera. O carro começa a se mover, subindo lentamente e... você está descendo em grande velocidade e um pássaro bate em você nesse momento. Ele cobre seu rosto e também está gritando de medo. Você o tira e cospe as penas. Você acha que isso é impossível? De fato, as montanhas russas não são protegidas contra esses casos. Aqui está um caso em que um pequeno pássaro atingiu o ombro de um homem. Ele claramente não estava esperando por isso e calmamente o retirou. E alguém maior colidiu com essa garota. Não era um pombo? O pássaro assustou a garota, mas felizmente tudo acabou bem. Mas o caso mais perigoso ocorreu com o ator ítalo-americano Fabio Lanzoni. Enquanto andava em uma montanha-russa na Virgínia, um grande ganso voou em sua direção. O ator sofreu ferimentos leves e talvez nunca mais tenha andado em uma montanha-russa. Algumas pessoas temem que um carrinho de montanha-russa possa sair dos trilhos durante o passeio ou que seus freios quebrem, mas na verdade não há nada com que se preocupar. De acordo com as estatísticas, as montanhas-russas são um passeio seguro. Você terá mais chances de se machucar em sua própria cama. As chances são de 1 em 423 mil, enquanto as chances de se machucar em uma montanha-russa são de 1 em 24 milhões. Portanto, relaxe, vamos continuar nosso passeio. Você concordaria em sentar-se na montanha-russa mais antiga do mundo? Não muito longe da cidade de Altoona, no estado da Pensilvânia, um carro antigo ainda está rodando. Ele se chama Leap the Dips e foi construído em 1901. A montanha-russa é totalmente segura e sobreviveu a vários reparos. Ela foi destruída em 1985, mas 11 anos depois, a administração da cidade nomeou a montanha-russa como Monumento Histórico Nacional. 3 anos depois, ela foi completamente reformada e aberta aos visitantes. Bem-vindo à montanha-russa mais alta do mundo. Sua altura é de 150 metros, ou seja, cerca de 45 andares. Depois que o carro chega ao topo, ele desce em um ângulo de 90 graus, causando horror e diversão ao mesmo tempo. Em 3,5 segundos, a montanha-russa acelera a 200 km por hora. Depois disso, você anda em uma espiral por quase 1 minuto e a diversão acaba. Você certamente se lembrará dessa experiência se visitar a King Dakar, no Six Flags Great Adventure em Jackson, Nova Jersey. O topo mais alto não significa a montanha-russa mais rápida. Se você quiser sentir a velocidade, visite o Parque Fórmula Rossa em Abu Dhabi. Aqui os carros vermelhos são feitos no estilo de uma conhecida marca de automóveis para que você se sinta como um verdadeiro piloto. Durante o passeio, você atinge uma altitude de 50 metros. Em seguida, acelera para quase 241 km por hora em apenas 5 segundos, o que é quase a velocidade de um carro esportivo. E aqui vai um pequeno aviso: não coma muito antes de chegar lá. Se você gosta de andar em uma montanha-russa por um longo tempo, vai gostar da Steel Dragon 2000 em Nagashima Spa Land, Japão. Ela costumava ser a montanha-russa mais alta, mais rápida e mais longa, mas agora o recorde de altura pertence ao parque em Nova Jersey e o recorde de velocidade está em Abu Dhabi. Mas ninguém ainda superou o comprimento da montanha-russa japonesa. Entre nela e desfrute de um passeio vertiginoso de 2,5 quilômetros. A diversão durará 4 minutos. A propósito, você já se perguntou por que os criadores de montanhas russas estabelecem limites de altura? Os assentos dentro do carro são projetados para dimensões específicas do corpo humano. O sistema de blocos que o protege contra quedas é feito para parâmetros rígidos de crescimento. A proteção o impedirá de cair se o carro parar em algum lugar de cabeça para baixo. Mas se sua altura for muito pequena, eles fazem a coisa certa ao não permitir que você ande. Não se preocupe, é improvável que o carro pare de cabeça para baixo ou quebre no topo. A equipe do parque verifica regularmente a segurança das montanhas russas. No auge da temporada, engenheiros testam os carros várias vezes ao dia. Eles colocam sacos de areia nos assentos para simular os passageiros, e então eles andam em velocidade máxima. Em algum lugar pode haver um parafuso solto e eles precisarão consertá-lo. Ou, por exemplo, talvez precisem lubrificar o carro. Ou, por exemplo, talvez seja necessário lubrificar as peças com óleo. Em algum lugar, o acoplamento da roda não está funcionando bem. Portanto, os funcionários percebem qualquer problema em potencial e nunca o deixam sem reparos.
E agora vamos descobrir de onde veio a primeira montanha-russa. Você conhece esses carrinhos em minas subterrâneas em que os mineiros andam? Então, esses são os ancestrais das montanhas russas. Na Pensilvânia, uma ferrovia chamada Melt Chunk foi construída em 1827. Os construtores a utilizavam para transportar carvão por cerca de 14,5 quilômetros entre as minas. Os trabalhadores carregavam os carrinhos com 1,5 tonelada de carvão no topo da colina e, em seguida, simplesmente os empurravam. A inércia e a gravidade entregavam a carga aos construtores a uma velocidade de até 80 km por hora. E então os carrinhos vazios voltavam. Naquela época não havia motores ou eletricidade nos trilhos, então as pessoas usavam mulas para elevar a carga até o topo. Quando as pessoas viram o carrinho rolante pela primeira vez, quiseram andar nele. Assim, o local da construção se tornou o protótipo da primeira montanha-russa. A ferrovia serviu às pessoas para trabalhar e se divertir até a década de 1930. A empresa proprietária dos vagões estabeleceu uma taxa de 50 centavos por bilhete. Em seu auge da popularidade em 1873, Malt Chunk tinha mais de 30 mil passageiros por ano. A primeira montanha-russa criada para entretenimento surgiu no final do século XIX. Era uma ferrovia de retorno por gravidade. Os passageiros embarcavam em um vagão em uma parte superior da plataforma e, depois de empurrar, iam para outra. Em seguida, o veículo voltava para trás, trazendo as pessoas de volta à primeira plataforma. Essa montanha-russa usava apenas a força da gravidade e não era tão divertida quanto a Malt Chunk. A Switchback Gravity Railway em Queensland chegava a uma altura de 15 metros e acelerava a apenas 9 km por hora. Uma característica estranha era que todos os passageiros estavam sentados de lado. Para andar nesse vagão, as pessoas tinham de pagar apenas 5 centavos de dólar. A primeira pessoa a patentear uma montanha-russa com um circuito contínuo foi Philip Hinkle, em 1884. Ele também criou a primeira ferrovia completamente circular com uma pequena colina. A partir desse momento, a popularidade desses brinquedos começou a crescer. Desde então, a tecnologia das montanhas-russas tem sido atualizada. Surgiram novos sistemas de freio, sistemas de segurança aprimorados, novos designs de carros e maior velocidade. Mas o objetivo de uma montanha-russa ainda é o mesmo. Então, que tipo de diversão teremos no futuro? As empresas com parques temáticos patentearam várias tecnologias para tornar as montanhas-russas mais loucas. Que tal misturar um parque aquático e uma montanha-russa? Um fabricante alemão mostrou uma simulação em computador da primeira montanha-russa híbrida e parque aquático do mundo. Você entra no carro e um mecanismo especial empurra o carro por trás. Ele o acelera a uma velocidade incrível em uma estrada de água suave. Quando você ganha velocidade suficiente, o mecanismo libera e retorna à posição inicial para empurrar outros carros. Algo semelhante existe em muitos parques aquáticos quando você entra em um pequeno barco e desliza em um túnel. A Disney patenteou uma tecnologia que permite que o assento do carro se mova dentro do carro durante o passeio. Isso adiciona sensações extras e adrenalina. Há também patentes em que os criadores planejam mudar a direção do carro durante o passeio. A propósito, por que as pessoas adoram esses brinquedos? Uma montanha-russa é um perigo real para nossos instintos de autopreservação, mas ainda assim entramos nos carros. Um dos principais motivos é a busca por emoções. Muitas pessoas adoram a adrenalina e também gostam da sensação de perigo controlado. Além disso, as montanhas-russas podem lhe proporcionar outro tipo de experiência agradável. Você já notou essa sensação agradável quando sai do carro após o passeio? Nesse momento, seu corpo libera o hormônio chamado noradrenalina, que te ajuda a voltar ao normal. É por isso que você sente uma agradável sensação de paz.